a partir do momento que meu pai se converteu. Meu pai foi convidado para um jantar da Donep. Seu pai foi o primeiro, então? Foi o primeiro. Ele foi num jantar da Donep, lá ele entregou a vida dele para Jesus, ele teve uma experiência com Deus, e a partir de então ele começou a frequentar a igreja, ele e a minha mãe, e eu, meus irmãos, não. Só que é importante eu salientar um fato, que antes dessa moça começar a trabalhar na nossa casa, eu tinha muitas paralisias do sono. Como é isso? O que é paralisia? Paralisia do sono é que a pessoa não consegue se mexer à noite. Então, isso acontecia várias vezes. Não acontecia todas as noites, mas você chamava por alguém assim? 3 vezes. Não, porque eu já estava acostumado, né? Então, quando aquilo me deixava travado, paralisado na cama, eu só esperava aquilo passar. E aquilo passava e então eu conseguia dormir. Só que daí teve uma noite que me marcou muito. E foi depois disso que aconteceu que eu acho que meu pai também começou a buscar a Deus por causa disso. Isso acontecia com você dormindo ou acordado mesmo? Dormindo. Daí eu acordava e quando eu acordava eu sentia isso. Aí eu não conseguia me mexer. Né? Mas não era uma coisa assim diária, acontecia, né, esporadicamente. Só que houve um episódio que me marcou muito, né, pelo fato da gente não ter muito conhecimento das coisas espirituais, que eu acordei, quando eu abri os meus olhos, a luz do meu quarto estava acesa. E quando a luz do meu quarto, quando eu abri os olhos assim, eu olhei para baixo, eu estava a mais ou menos 1 metro da cama. Eu estava erguido da cama e uma coisa havia me pegado pelo pescoço. E eu senti uma coisa muito nojenta, eu não via nada, não conseguia ver com os meus olhos, mas eu via a luz ligada, né? Conseguia ver o meu quarto e não conseguia pedir ajuda para ninguém. Daí não era paralisia, foi uma coisa totalmente nova. Isso eu já estava com 14 anos de idade. E daí eu me lembro que eu tentei chamar pelo pai, mas a minha voz não saía. Eu tentava chamar pela minha mãe, eu tentava pedir ajuda para alguém, a minha voz não saía. Eu sentia aquela coisa nojenta em cima de mim. E o meu pescoço sendo apertado. Quando estava terminando o meu ar, eu gritei por Jesus. Aí quando eu gritei por Jesus, aquilo me largou. Foi só o tempo daquilo me largar que eu saí do quarto correndo. Meus pais dormiam no 2º andar e eu subi as escadas da onde eles estavam. E eu disse, pai, aconteceu uma coisa que nunca me aconteceu na vida. E daí eu disse para ele, eu expliquei para ele, e daí a minha mãe disse, não, foi um sonho, foi um pesadelo que você teve. Eu disse, não, nunca tive um pesadelo assim. Eu nunca tive um pesadelo assim, onde eu me sentia sufocado e ao mesmo tempo eu estava erguido da cama. Ou seja, aquilo não era uma coisa natural. Sim. Eu me lembro que naquela noite eu não voltei a dormir no quarto. Eu dormi na sala. Imagina naquela o medo noite. de chegar lá e acontecer de novo. Nunca né? mais aconteceu isso. Depois disso, que foi que essa moça foi parar lá na minha casa. Só que uma coisa me marcou muito, né? Porque eu não era cristão, né? Nem frequentava igreja, nem igreja evangélica, nem igreja católica. E o fato de eu ter gritado por Jesus, eu nunca tinha feito, eu acho, uma oração na minha vida para Jesus. Mas quando eu falei Jesus e aquilo me largou, eu entendi que havia um poder maior. Havia algo que tinha o poder de espantar as coisas ruins e negativas. Mesmo eu não tendo conhecimento, para mim eu tive esse entendimento que Jesus era real.